no ar, Vet e Saúde, um podcast que vai muito além dos pets. Aqui a medicina veterinária é levada a sério, com informação, curiosidades e temas que importam para você e para os animais. Olá, estamos aqui mais uma vez, podcast Vet e Saúde, hoje com o nosso convidado especial aqui, nosso amigo Tiba. Muito obrigado, Tiba, pelo aceitar o nosso convite. Hoje nós vamos falar um pouco de oncologia na área pet, né? Vamos falar um pouco de toda a prevenção aí, de tratamentos, tá? Tiba, muito obrigado por aceitar o convite. Obrigado, Matheus. É um prazer estar aqui. Muito bom e muito interessante poder falar desse assunto que, infelizmente, a gente sabe que está afetando cada vez mais nossos animais de estimação, todos os animais, né? Mas mais, nesse caso, nos animais de estimação. Ótimo. Tiba, fala um pouquinho assim da tua carreira, tua caminhada. Sim, temos nosso público, temos veterinários, temos tutores, e bastante alunos da veterinária. Conta um pouquinho da tua carreira aí, como é que foi. Bom, eu estou com 30 anos de clínica veterinária, né? Eu me formei em 95, em Lages, no CAV, e fiz minha trajetória, comecei fazendo estágio numa clínica veterinária, depois fui ser representante de vendas, um ano trabalhando como representante de vendas, vi que meu caminho realmente era a clínica, e aí fiz uma pós-graduação em clínica geral. Depois de um certo tempo fiz uma pós-graduação em cirurgia veterinária e, por último, fiz a especialização em oncologia. Mas tenho, dentro da área da veterinária, ainda participo muito da Anclivepa, que é a Associação de Clínicos de Pequenos Animais. Já participei do Conselho Regional de Medicina Veterinária. Hoje faço parte do Conselho Federal em comissões, né? Apesar da minha área ser oncologia, faço parte da comissão de desastres envolvendo animais, no caso de tragédias, né, ambientais, e também na área da cannabis, também faço parte da comissão, tanto da comissão federal como da comissão regional. E na área da oncologia, a gente já está há mais de 15 anos nessa área, né? Então, fazendo desde clínica, cirurgia, tratamentos, esse é o meu habitat, é a clínica mesmo. Ótimo. E o que fala assim para nós, o que a oncologia veterinária, assim, qual a importância aí para os pets? Bom, nós estamos falando de longevidade, né? A oncologia é uma doença que deveria ser mais em animais velhos, né? A gente sabe, a gente vê animais jovens, claro, mas quanto mais tem essa longevidade, vai aparecer mais esses casos. E como a veterinária aumentou a expectativa de vida de nossos animais, né? Antigamente nossos animais viviam, a média era 8, 10 anos, né? Hoje está indo cada vez mais. Então isso também acaba, infelizmente, aparecendo essa doença, essa chamada neoplasia, né? O câncer, né? Uhum. Ótimo. E quais os tipos assim, mais comuns assim, de câncer que está aparecendo no consultório aí, de cães e gatos? Aí? Bom, assim, no geral, em cães, o linfoma, acho que é um dos que mais aparece. As neoplasias de mama, né, o câncer de mama, acho que esse é o maior, depois seguido do linfoma, e neoplasias de pele, como o mastocitoma, por exemplo, que na minha clínica acho que ainda é o que mais aparece, né? Em gatos, geralmente o linfoma é o que mais aparece primeiro, seguido de neoplasias de pele, como o fibrosarcoma, né? Sim. Acho que esses são os mais comuns. Sim. E tipo, a gente tem conversado com vários profissionais aqui, e não só da parte de tratamento de doenças, mas a questão de todos os animais, né? Sobre
o impacto que teve a pandemia, né? Depois da pandemia. Essa não está nem aqui, ó. Mas depois da pandemia, nós notamos que veio não só a depressão nos humanos, né? Mas que também causaram uma depressão nos animais, né? A questão também de maus tratos aumentou também. Sim. Né? Então aquelas pessoas compraram animais para não ficarem sozinhos na pandemia, né? Depois abandonaram os animais, né? Ou abandonaram em casa porque voltaram para trabalhar, ou abandonaram, doaram para alguém, ou abandonaram agora não preciso mais, né? E me conta assim, tu tem notado que depois da pandemia aumentou ou mudou alguma coisa com a oncologia? Sim. Acho que a pandemia ela mudou muita coisa, né? Para nós e acho que também para os animais. E isso que você falou é muito importante, né? Durante a pandemia houve muito mesmo essa adoção pelos animais. Sim. Porém, ao término e as atividades voltando ao normal, houve esse impacto, né? De uma ocorrência maior de doação de animais, infelizmente de abandono de animais. A gente vê essa parte na parte de saúde mental, que é acho que uma das áreas muito importantes, né, que hoje em dia a gente precisa salientar muito, né? Pessoas com apego muito grande, a gente não está preparado, né, para a morte, nem para os nossos entes queridos e ainda mais nos animais, no quais as pessoas se apegam muito. Então é um amor incondicional. Então acho que depois da pandemia veio mais esse ímpeto ainda. Né? A gente tem alguns cuidados na parte da veterinária, na parte da oncologia, de cuidados não só com os animais. Muitos clientes entram em depressão por causa da perda, né, desses animais. Os animais, infelizmente, nós estamos humanizando muito os animais, então isso também ocasiona uma certa ansiedade nos animais, uma certa depressão, porque eles precisam de espaço, né, eles precisam caminhar, eles precisam de exercício. Inclusive, isso é benéfico para a saúde, né? Uma das coisas que a gente sempre fala para os tutores os animais também precisam disso, né? Precisam desse exercício, dessa caminhada para a sua própria saúde, né? Ótimo. Me diga assim, o que você daria de dicas para os tutores aí, como principais sinais de alerta assim que podem ter a mudança de hábito dos pets para estar se preocupando com levar para o veterinário e ver. Bom, primeiro, acho que a primeira coisa que todo mundo que tem animal deveria, quando tiver algum problema com o animal, quando vê uma mudança, realmente levar ao médico veterinário. Que é difícil, hoje em dia, nem o ser humano ele só vai no médico e não dá problema, né? Exatamente. Então, vamos falar que temos que levar para prevenção também, né? E além do que nós homens ainda somos piores do que as mulheres, né? Mas a gente vê muita gente preocupada, né, levando para fazer prevenção, que é o mais importante, né? Na verdade, nós médicos veterinários somos agentes de saúde, né? Então nós temos que falar em prevenção de saúde. E esses alertas, na verdade, eles servem para qualquer tipo de doença, né? Porque qualquer mudança de hábito, parar de se alimentar, emagrecimento, distúrbios como diarreia, vômito, não querer comer, tudo isso leva a pensar em algum tipo de doença, não necessariamente um câncer. Mas o câncer está relacionado com isso. Então, é difícil dizer uns sintomas específicos, mas emagrecimento progressivo, não se alimentar, a gente tem que realmente pensar em levar um profissional na área, né, a um médico veterinário. Perfeito. E o que é feito assim, de diagnósticos, como exames de imagem, exames físicos? Bom, biópsias?
eu vou falar o que a gente faz na clínica e o que eu falo tanto para os meus estagiários como para os veterinários formados em palestras, que o diagnóstico ele é muito importante, mas ele precisa passar como se fosse uma hierarquia. Sim. Ele precisa passar por uma anamnese primeiro, no qual nós veterinários vamos ver batimento cardíaco, batimento respiratório, temperatura, vamos palpar o animal, vamos olhar a boca, enfim, você faz uma análise completa. E aí você começa a pensar nesse histórico, conversando com os tutores, quais são os problemas, por que ele trouxe o animal, e aí sim começar a pensar em alguns tipos de exames. Então, geralmente a gente inicia com exames laboratoriais, né, exame de sangue, sim, são os mais comuns, exame de sangue, exame de urina, exame de fezes. Você tem como ajuda no diagnóstico os exames de imagens, então raio-x, ultrassom, tomografia, né, lembrando que nós, algum tempo atrás, acho que 10 anos atrás, a gente não tinha tomografia aqui, 20 anos atrás nem ultrassom, e a medicina veterinária vem crescendo num exponencial muito alto, né? Hoje nós temos vários locais, hospital 24 horas. Ressonância magnética. Então, existem vários meios de diagnósticos, né? E na parte da oncologia, nós não podemos deixar de falar sobre a citologia, que é um exame menos agressivo, no qual você faz até no próprio ambulatório, até sem anestesia, muitas vezes, né? Você consegue ter um diagnóstico bom. É claro que, como todos os exames, né, a pessoa que está por trás do exame, o patologista, é importante. Você tem a biópsia, que é você retirar um pedaço de uma alteração, de um tumor, né? Geralmente esse é o primeiro aspecto do câncer, né? Um tumor. É como se fosse um nódulo. Geralmente o cliente fala que tem uma bolinha crescendo, então esse é o termo, sabe? E aí você faz uma biópsia, ou é uma retirada pequena e você manda fazer o exame, ou você retira tudo e manda fazer, que é a histopatologia. E depois ainda tem os exames complementares. Às vezes a histopatologia nos dá um determinado nome, mas não consegue dizer a graduação. Sim. Então você precisa fazer mais alguns exames, que é a imunistoquímica, e aí vai aumentando a procura, né, a acurácia, o 100% para a gente chegar no diagnóstico. A gente nunca consegue chegar a 100%, mas hoje em dia a gente consegue chegar num diagnóstico bem preciso. Sim, e me diga um pouco, a inteligência artificial assim, vem melhorando alguma coisa no diagnóstico de... Assim, ó, a inteligência artificial, o que ela faz? Existem padrões nas imagens, padrões em raio-x, em tomografia, que às vezes para nós é difícil você observar isso. Sim. E esses padrões acabam dando alguns diagnósticos. Então, isso a inteligência artificial propicia para nós. Então, né, vou dar um exemplo simples, né? Então, às vezes um raio-x, para quem não está acostumado a ver uma imagem de raio-x, não consegue ver que tem uma metástase pulmonar. Um radiologista já consegue, pelas imagens, ele consegue, olha, provavelmente é uma metástase, né, a tomografia vai aumentando, e a inteligência artificial consegue ver esses padrões e tentar nos auxiliar nesse diagnóstico, né? Sim. Então, acho que a inteligência artificial vem para nos ajudar e, muitas vezes, né, a gente chama... O cliente já vem com um diagnóstico da inteligência artificial do Google, né? Sim. Dr. Google. Dr. Google. Então, às vezes, eu acho que... Antes eu achava ruim quando o cliente vinha, sabe? Vou ser bem sincero, né? Porque a gente fica meio estranhando isso. Mas, hoje em dia, eu acho que isso certeza, é muito bom. Porque eu vi no Google que é assim, né? Mas eu acho que isso é muito interessante, sabe? Sim, sim. Porque ele faz com que você tenha que mostrar que realmente ou é aquilo ou não é. Só que, muitas vezes, o que eu noto é que, por mais que você seja competente, que você saiba do que está fazendo,
Alguns tutores, às vezes, preferem acreditar no Google Sim. e não no especialista. Isso aí. Mas eu acho que tudo que acontece, acho que é um aprendizado para a gente, né? Acho que mostrar o teu conhecimento, eu acho que é a base de tudo, né? O problema é que no Google temos opiniões de muitas pessoas, né? Temos opiniões desde alunos até professores e especialistas na área, né? E temos opiniões de tutores também que não são veterinários, né? Que não são técnicos, né? Que o veterinário tratou meu cachorro assim assado, mas eu tratei de tal jeito e curou. Não tem isso? Ou tem a vizinha, né? A vizinha sempre... O cachorro que a vizinha tratou... Não, porque a minha amiga teve um problema parecido e curou com essa pomadinha, né? E me diga assim, o que temos hoje de tratamentos? Bom, na oncologia, acho que o melhor tratamento possível é a retirada cirúrgica. E é a primeira cirurgia, né? Sim. Então, quando a gente consegue eliminar na primeira cirurgia, é o ideal. Existem alguns tipos de câncer que, além da cirurgia, nós precisamos entrar com tratamento, né? E aí o tratamento é a quimioterapia. Sim. Mas existem outros tipos de tratamento, que são os tratamentos com anti-inflamatórios, por exemplo, que você pode utilizar. É claro que daí você precisa fazer um estudo um pouquinho diferente, mas é um tipo de tratamento. Você tem a imunoterapia, né, que hoje em dia, provavelmente daqui a um tempo esse acho que vai ser a melhor condição de tratamento. Sim. Existem, a quimioterapia em geral, ela não é específica. Então você faz a quimioterapia, mas ela não é um tratamento específico. E hoje em dia já estão começando a produzir medicamentos, a gente chama de alvo específico. Então, por exemplo, o mastocitoma em cães, existe uma medicação que ela é específica para o mastocitoma. Sim. Então, claro, ela não vai conseguir dizer que todos os tipos de mastocitoma ele vai conseguir tratar, mas ele é específico para essa doença. Então, acho que a cada dia que passa, as técnicas, a evolução científica, ela vai nos ajudar a ter tratamentos mais específicos. Me diga assim, a quimioterapia, com o avanço dela e questão de efeitos colaterais? Então, assim, ó, em animais, o efeito colateral é muito menor do que em pessoas. Sim. A resistência dos animais é muito alta. A dosagem que a gente faz é uma dosagem relativamente dentro de ela é padronizada, né? Claro que você, aí com a tua experiência, você consegue fazer esse tratamento, mas eu não vejo efeito colateral tão significativo como em pessoas. Mas, por exemplo, os mais comuns são distúrbios gastrointestinais. O que é isso, né? Vômito, náusea e diarreia. Sim. Esses são os que eu mais vejo, inclusive, na clínica lá. Um outro problema que acontece se chama mielossupressão. Então, a quimioterapia pode provocar uma anemia, pode provocar uma baixa de imunidade. Sim. E isso fazer com que o animal não fique bem. Eu acho que esses efeitos colaterais, a perda de pelo é uma coisa que eu não vejo tanto, mas é uma coisa que eu vejo mais os tutores se preocuparem do que realmente acontece. Mas também não é muito comum a perda de pelo. E ela, quando acaba a quimioterapia, os pelos acabam voltando também. Às vezes volta com um pouquinho diferente de textura, coloração, Sim. mas a gente tem tido bons resultados com a quimioterapia, porque muita gente, nós temos um problema na oncologia, né? Muitos tutores, eles relacionam com as pessoas e não querem fazer a quimioterapia porque acham que os animais vão passar muito mal, vão ter muito efeito colateral, ou que vai ser pior do que o câncer. E a gente não vê isso, né? Eu realmente não vejo isso. Eu sou fã da quimioterapia,
porque eu acho que ela tem nos ajudado e muito. Sim. E questão de... Tivemos umas perguntas que mandaram aqui também. Dos efeitos colaterais possíveis para o tutor, né? Tendo visto que temos que tomar cuidado também o veterinário, né? Sim. Na verdade, assim, o veterinário para fazer, ele tem um preparo específico, né? Então tem um local de preparo, ele fica bem controlado, né? Para fazer a quimioterapia precisa ter isso, a EPI, a câmara de fluxo laminar. Sim. Para os tutores, porque o que acontece? Existem os resíduos da quimioterapia, né? Então pode ter nas fezes, na urina, na saliva. Então o que a gente preconiza? A parte de higienização, né? Quando você vai limpar as fezes, a urina, você usa luvas para fazer essa limpeza. Depois que você acariciar, que você brincar com o seu animal, lavar as mãos. Usar água sanitária nesses locais onde tem xixi, cocô dos cães. Mas a gente não pode esquecer que o carinho para eles é muito importante. Então a gente precisa, e é recíproco, né? Sim. Hoje em dia a gente sabe que o tratamento de pessoas com câncer, eles também precisam, utilizam de animais para ajudar na cura de câncer nas pessoas, né? A terapia assistida por animais, né? Nossa, então eu acho que isso é muito importante e muito legal, né? Trabalhei um tempo com isso, não só no hospital com câncer das crianças, mas também crianças com autismo, eles têm uma melhora de qualidade de vida, né? Tipo, exatamente. Né? No asilo também, a gente levava os animais, os idosos tinham uma qualidade de vida com mais alegria, né? Enfim, os animais, para mim, a convivência dos animais é saudável. Saudável, né? Então, e como lidar assim com a dor e sofrimento ali do animal durante o tratamento? Existem medicamentos que são específicos, né, para analgesia, para controle de dor, enfim. Hoje em dia nós temos esse material e esse acolhimento, né? Você precisa ter às vezes alguns tratamentos paliativos para fazer isso, para fazer com que esses animais não tenham, que eles possam ter qualidade de vida, né? A gente tem que pensar em qualidade de vida. Então, às vezes, existem, por exemplo, tumores ósseos, que a gente fala em amputação. Os sarcomas. Exatamente. Então, e há uma certa restrição das pessoas com relação à amputação. E também a retirada, por exemplo, de mandíbula, maxilar, né, que são cirurgias mais cruentas, né, são cirurgias mais radicais. Mas a gente vê a recuperação deles, a gente vê vídeos no YouTube de animais, né, com 3 patas, ou mesmo sem uma parte da mandíbula. Eles convivem muito bem, né? Eles têm essa qualidade de vida. E às vezes a gente vê uma certa restrição para fazer esse tipo de cirurgia, e eu particularmente acho que os animais eles acabam sofrendo muito. Mas a gente tem que pensar, pelo menos eu penso da seguinte forma: quando a gente faz um tratamento em que o animal tem um sofrimento, a gente tem que pensar que existe uma família por trás. Sim. Então eu não posso pensar só no tratamento do animal, na minha visão. Eu tenho que pensar que se esse tratamento, se os tutores podem fazer esse tratamento, se eles têm condições, se eles podem manusear esse animal. Então acho que esses cuidados ali, acho que eles são muito importantes assim para a qualidade de vida. E o que o papel da genética ali tem feito aí de desenvolvimento? Assim, no câncer a genética é a base de tudo, tanto
os problemas, o câncer ele pode ser genético, né? Pode ser hereditário, então são mudanças de genes, e tanto para o lado bom como para o lado ruim. Porque, por exemplo, a quimioterapia ela vai atuar em algumas células, mudando os genes e fazendo a anulação dessas células, né? A parte ruim também são as mudanças de genes nas células que vão fazer essa modificação celular e vai se transformar em câncer. Então, a genética, o estudo da genética, o estudo do genoma é a nossa grande esperança, tanto para animais como em gente. Provavelmente, a medicação de eleição vai ser baseada na genética. Ótimo. E assim, que a relação entre o tutor e o animal, tu acha que tem a ver com a produção do câncer e a melhora, né? Tipo... É assim, ó, o que hoje em dia, geralmente o tutor pergunta da onde veio o câncer, por que, né? Por que meu animal teve linfoma, mastocitoma? Então, algumas doenças são hereditárias. Alguns tipos de câncer são predispostos, né? Alguns cães têm uma predisposição. Então, por exemplo, os Golden Retrievers têm predisposição pelo linfoma. Os Terriers têm uma predisposição do câncer de bexiga. E assim vai. Então, essa predisposição dos animais também existe. E o controle é que nem para nós, né? Então, por exemplo... ficar exposto no sol por muito tempo pode ser uma origem de algum tipo de câncer. Exposição a fumaças, a qualquer produtos químicos. Então, existem algumas coisas, a alimentação, né? Assim, a alimentação, na verdade, a gente tem que fazer uma comparação com a gente, né? Hábitos saudáveis... na alimentação, caminhar, exercício, felicidade, né? Você está de bem, né, com a vida. Então, claro, como é que um animal vai estar de bem com a vida, né? As recreações com os tutores, né? O passeio com o tutor, as brincadeiras. Então, acho que tudo isso influencia nessa questão de formação do câncer. Então, eu vou te falar, na época que eu trabalhava com clínica, peguei vários casos, né, mas eu vi que estava ligado muito aos hábitos do tutor, né. Tipo, até fizemos um trabalho uma vez, de um Yorkshire, que ele estava com câncer de pulmão. E ele, no tutor dele apareceu depois, e foi ocasionado pelo quê? O tutor fumava dentro de uma sala com ar-condicionado com um cachorro dentro. Então, deixar uma opinião aí, um conselho para os tutores, né, que respeitem os animais, né, e olha, isso que você disse tem algumas relações, né? O próprio ar-condicionado, exatamente, é bom, né? Essa mudança térmica, a temperatura deles é um pouquinho diferente da nossa, né? Então, e às vezes você está um pouco frio e a tendência da gente é encher de cobertor o animal, às vezes ele não precisa disso, mas daí vai dar um passeio com ele, então essa mudança de local também a gente precisa pensar. Térmico, né? Né? E a obesidade, né? Então, a obesidade também é um problema. O que a gente vê também, que não tem uma relação, mas o que eu acho importante falar isso às vezes a gente vê alguns tutores procurar a gente na parte da oncologia porque o animal foi diagnosticado com câncer e foi indicado fazer a eutanásia. E aí existem algumas coisas nisso aí. Primeiro, a sensibilidade, né? Às vezes, na família dessa pessoa, existe alguém com câncer. E quando você fala em eutanásia, essa pessoa também acaba pensando para o lado pessoal, né? E existem alguns tratamentos
no qual a gente que existem tratamentos, né, antes da eutanásia. Sim. Né? Ele pode não ter o resultado que a gente espera, mas então eu acho que na oncologia uma das coisas que eu ainda recebo são tutores com animais que vêm para uma segunda opinião, mas porque foi dito que não tinha o que fazer. E hoje em dia existe tratamentos. Quando não tem um tratamento específico, existe a parte de paliativos. Inclusive o canabidiol, né, que hoje em dia nós veterinários podemos receitar, né, ele ajuda na parte paliativa, né? Claro que não é para qualquer animal, mas então existem. Acho que a gente tem que pensar em qualidade de vida sempre. Ótimo. E o que tu acha assim que como lidar com os efeitos colaterais ali da quimioterapia? Bom, geralmente nesses efeitos colaterais a gente precisa entrar com medicação. Uhum. Então existem desde tratamentos simples de medicação para não vomitar, medicação para proteger o intestino e não ter diarreia, medicação para aumentar a imunidade. Sim. Então, ele não tem uma coisa específica, mas a gente precisa ver, olhar o exame e os sintomas dos animais. Uhum. E aí você consegue diminuir muito esses efeitos, colaterais. Com medicamentos alopáticos, né, por exemplo, remédio para não vomitar, para não ter diarreia, como medicamentos homeopáticos, medicamentos fitoterápicos. Uhum. Né? Então, existem várias alternativas de medicamentos para os efeitos colaterais. Ótimo. E me diga assim, a importância do acompanhamento nutricional também. Olha só, acho que... E psicológico, né? acho que se tocou em dois assuntos importantíssimos. E se vocês perguntarem para algum tutor no qual eu faço acompanhamento, acho que uma das primeiras coisas que eu falo para eles o mais importante é a parte nutricional. Uhum. Independente de cirurgia, de tratamento, a parte nutricional ela deveria ser a mais importante. Sim. Então, o animal se alimentando bem nutricionalmente, ele vai ter um preparo melhor para ser tratado, para a quimioterapia, por exemplo, fazer efeito, vai ter um efeito melhor para não ter efeito colateral e para a própria imunidade, né? Então, eu acho que a parte nutricional ela está vindo cada vez com acompanhamento maior. A gente sabe, fazendo a oncologia comparada, né, em humanos, há uma série de tratamentos, inclusive relacionados na nutrição, com substâncias, vitaminas, aminoácidos, enfim, né, várias outras alternativas alimentares para melhorar o desempenho da saúde, né? E a parte psicológica, eu não vejo os animais sentirem tanto, né? Óbvio, como a gente, né? Quando a gente sabe que a gente tem câncer, é um choque para nós, né? Então, eles não têm esse choque, óbvio, mas eles sentem a diferença, né? Uhum. Eles sentem a energia, né? Então, o cachorro e o gato, enfim, os animais, eles têm uma força que a gente conhece, tem uma energia que a gente conhece. Basta dizer que tem cães que conseguem sentir células neoplásicas, né? Tem cachorro que consegue saber que o tutor vai ter uma convulsão. Então, eu acho que vai um pouco além, né, da nossa compreensão. Eu tenho acompanhado também um trabalho belíssimo que eles estão fazendo com o treinamento dos cães para faro, né? Uhum. de pessoas oncológicas, né?
E eu acho fantástico, até poucas pessoas sabem, mas aqui em Camboriú temos o Instituto Federal, né? Sim. Que é um grande nome no treinamento de cães, não só guias, né? Né? E é fantástico que ele trabalha. É uma referência, né? Sim. E me diga uma coisa, assim, falando de câncer de mama, né? Que eu acho que é um dos que mais tem aparecido, né? Na época que eu trabalhei com oncologia, eu lidava muito com... mas vai tirar toda a mama, vai tirar um pedaço, vai tirar uma parte, né? E para o tutor, aquela cirurgia, aquela imensa incisão, para eles explica para nós um pouquinho a importância do que ou parcial ou total da retirada do pulmão. Do pulmão não, da mama. Das mamas. Bom, câncer de mama, né, como você comentou, né, a gente também tinha comentado isso antes, eu acho que é um dos principais, se não for o de maior quantidade que aparece para os clínicos, né. Há uma gama muito grande de tipos de tumores de mama. Sim. Então, por exemplo, nas gatas, a maioria ele é maligno e é agressivo. Sim. Então você precisa fazer uma cirurgia mais radical. Nas cadelas, não tanto. E aí, existem várias técnicas. Não existe uma técnica que seja certa. Você retirar, tem que ser unilateral, tem que ser bilateral. Sabe? Há vários consensos importantes sobre tumores de mama, né? Sim. Então, o último foi em 2023, se eu não me engano. Que é um consenso, que é um estudo só sobre tumores de mama, e aí você coloca todas as probabilidades, né? Então, o que eu acho que é o mais atual? Você precisa ver se ele está mais perto da parte inguinal, que é mais perto da região da vagina, ou se é mais na parte axilar, que é na parte torácica. E aí você precisa pensar em retirar. Falando a grosso modo, geralmente a gente faz 2 glândulas para cima ou para baixo. Sim. É o mais comum. Tem que lembrar desses linfonodos. Então, cada vez que você participa de seminários, de congressos, de atualizações, você vê coisas mais importantes. Então, hoje em dia a gente sabe que os linfonodos são muito importantes. Sim. Então, não adianta só retirar o tumor, você precisa retirar linfonodos e fazer a biópsia. E esse estudo é que é importante. E a gente precisa ter esse estudo, que é o que eu acho que a gente falha nisso. Sim. Eu acho que a gente precisa ter um pouco mais de estudos. Mas, o geral, o ideal é pensar, pelo menos no meu pensamento, né, você fazer a unilateral, faz a biópsia, e aí, conforme for o resultado, você repensa sobre a possibilidade de retirar outro lado ou não. Pensando sempre que os tumores de mama, qual é o problema dos tumores de mama, né? As metástases, né? O que é metástase? É quando o tumor sai de um lugar e ele vai para outro, né? Então, está no tumor de mama, você consegue fazer a cirurgia, mas ele pode, entre aspas, caminhar até o tórax, e aí se forma metástase pulmonar, que é um dos casos mais agravantes. Então, no tumor de mama, a gente precisa pensar na histopatologia. Sim. E aí sim você repensar sobre cirurgia unilateral total ou bilateral. Mas, a princípio, o que eu tenho visto, a maioria dos oncologistas acaba pensando em cirurgia unilateral. Mas é difícil você dizer isso 100%, sabe? Sim. E me diga a relação dos tumores de mama com a questão hormonal, né? De que devemos castrar os animais ou não? Existe um estudo que a ligação com o útero. Ele geralmente não. Nesse estudo ele fala que quase mais de 90% de animais que fazem a castração antes do primeiro cio, Sim. a probabilidade deles de não ter câncer de mama é muito alta. Sim.
Então, existe esse estudo que mostra essa competência nessa castração e com relação a tumor de mama. Com relação ao útero, aos tumores do ovário, ele tem uma relação, mas não tão alta como essa do tumor de mama. E a gente sabe que a castração ela está passando por uma fase também de realmente se faz a castração em machos, por exemplo, mais cedo, por causa do tumor ou por causa de outras alterações. O quanto essa castração em fêmeas, ela nos auxilia no tumor de mama, mas ela pode estar deixando o animal mais sensível a outras doenças. A gente não tem esse estudo 100%, mas, se for falar só em tumor de mama, realmente a cirurgia de castração antes do primeiro cio é recomendável. E falando de metástase da mama para o útero também, né? É assim, ó, eu na clínica, no meu dia a dia, nos meus atendimentos, eu vejo metástase pulmonar como o primeiro, mas eu na clínica eu não vejo uma metástase para outros órgãos tão simples ou tão rápido assim. Existe, né? Os tumores eles podem ter metástase tanto em fígado, baço, sistema nervoso, mas eu não vejo isso na clínica hoje. Na literatura se fala, né? Mas metástases realmente em tumores de mama eu não tenho acompanhado na minha clínica uma existência alta, né? Porém, esse acompanhamento é uma das coisas que a veterinária precisa fazer, que ela está fazendo. Um acompanhamento durante 1 ano, 2 anos, 8 anos, 10 anos. Esse estudo é que eu acho que a veterinária ela ainda não está 100%. Mas já existe esse estudo. Então acho que isso é importante salientar, né? Sim. E sim, falando de diferentes tipos de químio, né? Vejo muito hoje em dia temos a química que o tutor faz em casa, né? Com medicamento, quimioterapia. E a diferença que tu vê assim do que é feito no consultório, né? Qual que são os tumores que exigem uma quimioterapia no consultório e quais que... São protocolos diferentes, Matheus. E eles ele não tem assim, eu posso fazer essa medicação quimioterápica injetável e essa oral. São medicamentos diferentes. As ações também são diferentes. Na prática, eu vejo, por exemplo, alguns tumores, você pode utilizar a medicação oral e você tem bons resultados. Alguns tumores não. E isso passa pela histopatologia, quando ele me dá a graduação, por exemplo, grau 1, grau 2, grau 3, grau 4, e você consegue absorver esse entendimento de qual graduação é e você passar um protocolo oral ou injetável. Existe também, por exemplo, em gato. Às vezes o gato ele é mais difícil de você fazer uma medicação injetável, né? Porque a quimioterapia você precisa colocar na veia e o animal precisa ficar no mínimo 40 minutos com o soro e a veia. Às vezes é um animal que não está tão abatido que nem tu faz uma fluidoterapia quando o animal está abatido, né? Exatamente. E ele vem, na verdade, para fazer a quimio ele tem que estar bem. Então, ele está quase normal. Então, às vezes, essa agressividade também, eu já tive que mudar um protocolo para oral por causa disso. Mas a oral, particularmente, eu faço mais casos específicos. Né? Mas tu vê que ela é menos agressiva? Não, eu acho que a agressividade deles é igual. Eu acho que às vezes eu escuto o pessoal falar, essa aqui é menos grave, ou porque é oral, é menos... Não, eu acho que a agressividade delas é igual, sabe? Só que ela funciona de formas diferentes, né? Mas eu acho que não existe isso de uma ser
menos agressiva do que a outra quimio. Acho que todas são agressivas, mas o animal consegue absorver essa agressividade sem ter efeito colateral significativo. Né? Sim. E tipo, me diz assim, a ligação com a idade. Temos animais mais idosos com câncer ou temos também bastante jovens? Não, a idade também é um fator que predispõe os animais a câncer. Sim. Então, animais com mais de 8 anos, geralmente são animais, quando aparece o câncer, se fosse falar sobre a idade, acho que mais de 60% dos animais que eu atendo são animais mais velhos. Mas, infelizmente, parece que está aparecendo cada vez mais animais mais novos com câncer. Consegue relacionar isso a alguma coisa? Eu não consigo. Já que está relacionado à questão da alimentação? Já me falaram de duas coisas, sobre ração e sobre inseticidas, né? Os remédios para pulga, carrapato. Os estudos nos mostram que tanto os vermífugos, os remédios para pulga, carrapato, eles são eficazes e eles não conseguem fazer essa transformação para câncer. Mas são pesticidas, né? São inseticidas. Então por isso que é sempre importante fazer a aplicação desses produtos, ter uma orientação veterinária para saber quando usar, se faz oral, se faz na pele, sabe? A ração também é uma fonte que a gente precisa ter um cuidado. Existem rações de qualidade, existem rações de baixa qualidade, e a alimentação, ela também é um fator muito importante. Até a gente já falou isso anteriormente, né? Então, a alimentação, o fator nutricional, ele é muito importante. Então, acho que sempre a ração de alta qualidade é uma ração... É claro que os custos são maiores para uma ração de alta qualidade, mas como para nós, né? A alimentação saudável, ela vai nos auxiliar, principalmente com relação à imunidade, né? Me diga assim, quais as opções ali que o tutor teria para prevenir o câncer no animal, né? E as opções para, depois da quimioterapia, para ajudar esse animal. Assim, a prevenção é o melhor caminho. Então, os exames, as vacinações, remédio de vermes, a parte nutricional, isso aí é essencial. A exposição ao sol. Então, a diminuição dessas coisas são importantes, né? Então, pensar no sol. Então, pegar o sol o sol é importante demais, né? Sim. O animal precisa. Mas fazer aquele controle até as 10 horas da manhã, pode ir depois das 4 horas. Se são animais claros, brancos, evitar o máximo possível, né? A quantidade de animais com câncer de pele em Florianópolis é muito alta. Sim. Né? Justamente pela exposição solar. Mas a prevenção é a melhor coisa, né? Então, o que precisa? Então, quando você faz um carinho no seu animal, você vê, existe uma nodulação, existe um nódulo, né? A gente já falou, né? Parece uma bolinha, que geralmente é isso que os tutores falam. Uma ferida que não cicatriza. Sim. Uma mudança de comportamento com relação a comeu e logo vomitou em seguida, emagrecimento. Então, essas coisas a gente precisa ter uma atenção. E existem algumas coisas que não são muito comuns da gente fazer. Então, por exemplo, olhar a boca do animal. É difícil o tutor abrir a boca e olhar. E pouco sabem não é uma coisa... É dali que entra muita infecção, né? Então não é uma coisa muito comum. Não só do animal, como do ser humano, né? Exatamente. O pessoal vai mais uma dica, né?
que devemos escovar os dentes, não só nós, mas os animais também, cuidar do que estão se alimentando, né? A gente sabe que a maioria das infecções, a porta de entrada é a boca, né? E me diga assim, Tiba, falei que tu ia vir hoje aqui, uma esposa do colega meu pergunta para ele sobre a questão se ele viu alguma ligação com o aumento do câncer nos animais ligados à questão de alimentações com transgênicos. Na verdade a gente não tem um estudo para eu poder me basear e te dar essa resposta. Mas a gente precisa fazer a comparação com a gente, né? Quase tudo a gente faz a comparação com a gente. Então, acho que a gente precisa ter um estudo maior sobre isso. Então, às vezes, existe algumas indústrias que fazem um estudo e aí você fica perguntando, mas foi uma indústria alimentícia que fez esse estudo. A gente precisa ter mais estudos sobre isso. E eu acho que a gente vê o crescimento de artigos científicos com relação a isso, mas ainda eu particularmente não consigo te dizer. Então, eu acho, essa é uma visão minha, que quanto mais natural fosse a alimentação, quanto mais fosse natural o tratamento contra pulgas, carrapatos, os parasitas, né? Sim. Menos problema nós teríamos. Mas isso é geral, né? Mas eu não consigo ter uma posição sem estudos, né? Eu acho que o conhecimento é a base de tudo. Então, acho que a gente precisa ter um pouco mais de estudos com relação a isso. Ótimo. Tiba, me diz, deixa aqui um recado para os nossos estudantes de veterinária, né? Como é que faz para fazer um estagiário lá, para ser um estagiário do Tiba? Então, a minha clínica fica em São José, né? É a Clínica Veterinária Amigo dos Bichos. A gente seleciona os estagiários, né? Eles mandam um currículo lá para a gente. Deixa para nós o telefone aí. O telefone lá, o WhatsApp é 999 89 21 25. Sim. O telefone normal é 3246-9903. Ótimo. E fica localizado onde a clínica? Fica em Areias, São José. A gente gosta de receber estagiários, acho que é importante. Acho que a gente precisa salientar que os estagiários precisam realmente participar, não só lá na minha clínica, nem em outras clínicas. Eu acho que é importante para o crescimento da classe veterinária, né? A gente vê um crescimento expressivo da classe veterinária em relação a diagnóstico, a gente vê um crescimento com relação às estruturas das clínicas, hospitais, e a gente precisa ter esse aumento dessa técnica do médico veterinário. Ótimo. E gostaria de agradecer aqui o Daniel e a nossa produção aí. Tá? Sem a produção aí, o nosso cameraman aqui, ó, não teríamos esse programa, né? E deixa para mim, nós estamos chegando ao final, deixa o que nós não falamos aqui, o que tu acha que pode agregar aí na nossa entrevista? Olha só, eu acho que não só para os médicos veterinários, né, mas acho que para os tutores também, eu acho que a medicina veterinária ela caminha para um grande passo, que é você conseguir tecnicamente ter estrutura para tratar, diagnosticar, fazer todos os tipos, inclusive de cirurgia, de retiradas de tumores do fígado, do crânio, do tórax. São coisas que hoje em dia a medicina veterinária é capaz de fazer. Sim. E com eleição ainda, né? Com referências. Então, pensar que o médico veterinário que não é especialista, e não só na minha área, ele precisa encaminhar esses pacientes. Ele precisa ter um conhecimento que existem especialidades para todos os tipos de doenças. E os tutores, eles
também precisam entender que o médico veterinário ele tem potencial para fazer esse diagnóstico, esse acompanhamento, e ele precisa ter esse reconhecimento Sim. da comunidade e principalmente da parte política, Sim. que eu não gosto de falar muito, mas eu sou obrigado a falar, né? Uhum. A nossa classe veterinária precisa ter aparecer um pouco mais, Se unir mais, né? se unir mais para mostrar o potencial que nós médicos veterinários temos. Sim. Então acho que era essa mensagem aí de agradecimento, Ótimo. porque eu acho que através dessas entrevistas, desses bate-papos, de mostrar o conhecimento, que não é só meu, de vários colegas, eu acho que isso enaltece a nossa classe. Sim. Muito obrigado pelo convite. Beleza. Tiba, muito obrigado mais uma vez, tá? Então, pessoal, que quiser necessitar de um tratamento oncológico aí, fazer um acompanhamento do seu animal, uma prevenção do seu animal, procure o Tiba lá na clínica dele, né? A gente vai colocar o telefone dele aí, tá? Tiba, muito obrigado, tá? Vamos, acho que isso aqui começa uma demais, né? Falar que o Tiba também faz parte da sociedade lá, né? Vamos fazer uma grande parceria aí com a sociedade para a gente colocar mais veterinários aqui na entrevista e falar de vários assuntos. Beleza? Muito obrigado e até mais. Vet e Saúde,